Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Feche os seus olhos com temor. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu preciso, Senhor, esta é a minha intercessão, eu preciso que o Senhor intervenha no momento da minha ministração e cumpra, mais uma vez, o que o Senhor fez em Lucas 24, abrindo o entendimento para compreenderem a sua palavra. Eu preciso, para a tua glória, em nome de Jesus, como a pastora Helena disse, eu ouvi ela falar uma frase, para que o nosso trabalho não seja em vão, para que a minha ministração não seja em vão. Ó Deus poderoso, para fazer além do que eu te peço, abra o entendimento deles e faça eles entenderem e compreenderem essa ministração que o Senhor pôs no meu coração. Eu oro em nome de Jesus Cristo e te agradeço, porque está escrito, eu sei que o Senhor sempre me ouves, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu digo graças a Deus e graças a Deus. Assim seja com cada um que está aqui presencialmente e com cada um que está online ao vivo agora e vai me ouvir e ouvir a sua palavra. Assim seja em nome de Jesus Cristo. Digam todos amém. Amém. Diga amém. Amém. Mais palmas ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Ô Jaque, por favor, esse assunto é muito importante. Muitíssimo importante. Essa ministração está no forno já faz tempo e eu vim te trazer. Essa ministração está no forno já faz um tempo. Eu estava aguardando esse dia para que eu pudesse trazer para vocês. As pessoas... E quando Deus fala primeiramente com um povo, é porque a palavra é primeiramente para este povo. Então, deve ter gente aqui assim, que criou uma falsa concepção de Deus. Vou falar de novo. Quando Deus fala com um povo, primeiramente com um povo, é porque, primeiramente, tem gente no meio desse povo que criou uma falsa concepção a respeito de Deus. Por isso que eu orei bem sério para que Deus quebre essa falsa concepção que porventura você possa ter a respeito de Deus. Obrigado. Obrigado. As pessoas criaram... As pessoas, os seres humanos, homens, mulheres, brasileiros, americanos, inglês, japonês, crente, não crente, pior para crente, né? Pior para quem tem uma Bíblia na mão. Muito pior, fica feio. As pessoas criaram uma falsa concepção de Deus. Como assim, pastor? O que você pensa de Deus, abençoado? Irmã, o que você pensa de Deus? Como é que você vê Deus? Tem gente que tem Deus como um escravo. Não o chama de escravo, mas o faz de escravo. Quando, Senhor, vai lá, Senhor, faz isso, Senhor, vai no hospital, Senhor, vai na cadeia, Senhor, vai lá agora na minha casa. Não fala, mas tem Deus, parece como que um escravo. Se você parar para pensar aqui e lembrar que Ele é soberano, você não vai falar, Senhor, vai lá.
Amém? Como é que você pode falar, Senhor, vai lá? Por isso que Hebreus 2,4 diz que ele testifica, assim, por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilha, mas segundo a sua vontade. Então ele não é escravo de ninguém, ele não está esperando ordem de ninguém, e ele não obedece a ninguém. Quando ele atende uma oração é por graça, segundo a sua vontade. Não é porque ele é obrigado a alguma coisa. Então, o que você pensa de Deus? O que você pensa a respeito de Deus? O que você espera de Deus? Quantas pessoas oram de manhã e quer que Deus atende na hora? O que você espera de Deus? Um dia uma mulher falou, eu já orei. Falei, irmã, ora mais. Não, já orei mais. Irmã, o que você... Irmã, não sou eu, irmã, é Ele. É que você disse que se orar... Mas pô, eu disse o que está escrito. Mas você consegue entender que eu não sou Ele? Que eu falei dele, o que Ele falou, mas eu não sou Ele. É que Jesus disse, tudo pedidos ao Pai em meu nome eu farei, mas Ele não falou que hora que Ele vai fazer. E nem eu falei que hora que Ele vai fazer. Se Ele não falou que horas vai fazer, quem sou eu para falar que horas que Ele vai fazer? Ainda que Ele disse, tudo pedidos ao Pai em meu nome eu farei. Farei que hora, que dia, quando, que ano? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Então o que você pensa de Deus? Consegue entender essa pergunta? O que você pensa de Deus? Você vai dar um estralo e Ele vai de pobre te faz rico? Só porque está escrito que Ele se fez pobre para vos tornar rico. Se você lê e você está achando que é assim, me faz rico, rico. Então o que você pensa de Deus, irmão? As pessoas criaram... Eu vou aumentar aqui esse fogo, hein? Eu estou só acendendo. As pessoas... Eu vou falar coisas aqui... Vai ser 2 partes essa ministração. Eu não sei se vai dar tempo de falar coisas que já está guardado, predestinado nessa primeira parte. A primeira parte eu vou só arrumar o caminho. Eu vou fazer em 2 partes. As pessoas criaram uma falsa concepção de Deus. Elas têm uma falsa... Olha, eu vou falar pela 3ª vez. Quando Deus fala primeiramente com um povo, é porque primeiramente tem nesse povo pessoas que criaram uma falsa concepção de Deus. Isso é gravíssimo. Porque isso não te faz dormir, isso te coloca debaixo de condenação. Porque você está pensando uma coisa que talvez Ele não é. E você pensando e alimentando isso há quantos anos? Pensando que Ele é e Ele não é e nunca foi. E nunca será. Eu não sei o que você está pensando dele. Está me entendendo? Então as pessoas criaram... Olha que importante essa ministração, hein? As pessoas criaram uma falsa concepção de Deus. Primeiro, o que você pensa de Deus? Eu vou falar o que eu penso de Deus. Vou falar eu. Eu penso... Bom, como eu tenho uma Bíblia... E a Bíblia começa no princípio, criou Deus, céus... Então eu penso... A primeira coisa que eu penso... O que você pensa de Deus, Marcos Gomes? Eu penso que Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu penso que no seu manto e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu penso que Paulo diz para Timóteo que Ele é soberano e único, que habita numa luz inacessível. Eu penso que Ele está sentado num trono de glória. O que eu penso de Deus? Paulo diz que Ele é poderoso para fazer. Já ensinei aqui, mas eu não sei quando Ele vai fazer. E nem se vai fazer. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. 3 coisas diferentes. Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer. Eu não sei se Ele vai fazer e nem quando vai fazer. São 3 coisas diferentes. O que está escrito? Não está escrito as 3. Está escrito uma só, que Ele é poderoso para fazer. Quando? Não sei. Vai fazer? Também não sei. As pessoas têm uma falsa concepção de Deus. Elas falam assim, elas pensam, mas Jesus disse tudo pedidos ao Pai. Mas peraí, irmão, de novo eu falo, não foi eu que falei, foi Ele, eu não sei quando, se Ele ia fazer, porque Ele é Ele e eu sou eu. Então eu o respeito, como Senhor, como Rei, como soberano. Soberano significa Senhor absoluto, no céu e na terra, não recebe ordem de ninguém. Quem que vai dar ordem para Deus? Faz isso, faz aquilo. Quem é que está entendendo? Quem é que vai dar ordem para Deus? Quem é que vai dar ordem para Deus?
Então, as pessoas criaram... Eu estou só começando, eu estou só acendendo o fogo. Eu estou só acendendo, eu vou falar coisas aqui... Pela quarta vez, quando Deus fala primeiramente com um povo, é porque tem gente nesse povo que criou uma falsa concepção de Deus. Eu vou falar coisas ao longo da ministração que vai arrepiar seu cabelo. Depende, você vai falar, nossa, eu pensava que era assim. Mas não é assim, vou te mostrar que não é assim. Por isso a pergunta, ó, a primeira pergunta, o que você pensa de Deus? O que você pensa de Deus? O que você espera de Deus? E a terceira, como você acha que Deus é? Um velho de cabelo branco, sentado no trono com uma bengala, caduco? Como que você pensa que Deus é? Que imagem você tem dele? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. O que imagem você tem de Deus? Se mandar você desenhar Deus, você vai fazer o quê? Você vai fazer um velhinho de cabelo branco, um ancião, com uma bengalinha assim, com Alzheimer? Como é que você vê Deus? Como você vê Deus? O que você pensa de Deus? O que você espera de Deus? O que você pensa de Deus? Você pode estar pensando a respeito errado dele. O que você espera de Deus? Você pode estar esperando coisa que não tem nada a ver com Deus. Como você vê Deus? Você pode estar imaginando um Deus na sua cabeça que não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. Então eu estou te mostrando, ou tentando te fazer entender, que a sua concepção a respeito de Deus pode estar equivocada. Não posso falar que está. Eu tenho que falar, pode estar equivocado. O que você pensa de Deus? O que você espera de Deus? Como você vê Deus? Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Do lado de Hebreus, Tiago. Como uma palavra profética. Tiago, do lado de Hebreus. Depois de Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 1. Quem já achou, diga amém. Então, esse versículo único que eu vou ler vai responder o que você pensa de Deus, o que você espera de Deus e como você acha que Deus é. Esse único versículo vai responder as três perguntas. Três perguntas. O que você pensa de Deus? Segunda pergunta. O que você espera de Deus? Terceira. Como você acha que Deus é? Tiago 1,17 vai responder as três. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quer saber a respeito de Deus? A respeito de Deus. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Em outras palavras, Deus não muda. Se Ele é a verdade, Ele não mente, porque Ele não muda. Se Ele é a luz, Ele nunca será trevas nem por um segundo, porque Ele não muda. Não há sombra de variação. Ele não varia, Ele não muda. Tiago 1,17. Toda boa dádiva. Deivão, me pega a minha Bíblia ali, por favor, a língua ampliada, azul, a Bíblia viva. Vamos ver o que diz Tiago 1,17 na versão ampliada. Tiago 1, obrigado. Na versão ampliada, você acompanha na sua, eu vou ler aqui esse versículo. Tiago 1,17, na versão ampliada, diz assim, mas tudo quanto é bom e perfeito. Acompanha na sua, que eu leio nessa aqui, você vai ver que a versão, essa é a Bíblia ampliada. Tiago 1,17. Mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus. Tá vendo? O que você pensa de Deus? O que você espera de Deus? Como você vê Deus? Tiago 1,17. Olha lá. Tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda luz,
e que resplandece para sempre, sem mudança, nem sombra. Não há mudança em Deus. Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom. Então ele sempre foi bom, ele é bom e sempre será bom, independente do que ele faça. Deus sempre foi, verbo passado, presente e futuro, Deus sempre foi bom, Deus é bom e Ele sempre será bom porque nele não há mudança. De novo, Ele sempre foi bom, Ele é bom, sempre será bom. Agora entenda, independente da atitude que Ele tome. Está me entendendo? Ah, mas também... Mas você não está entendendo? A pergunta, o que você pensa de Deus? A pergunta é essa. O que você pensa de Deus? Como você vê Deus? Quando fala que Deus é bom. Quando fala que Deus é bom, você tem que lembrar que Ele também é soberano. Que a última palavra é dele. Que Ele pode falar sim para viver e não para viver. Ah, mas eu orei em nome de Jesus. Não mistura as coisas. As pessoas criaram uma falsa concepção a respeito de Deus. Não é porque você orou, olha o que eu vou falar, hein? Não é porque você orou em nome de Jesus que você vai mandar em Deus. Quando Ele tem uma vontade pré-destinada. Quando Ele tem já um propósito. Como é que você vai fazer uma oração em nome de Jesus e vai mudar Deus? Porque você orou em nome de Jesus, então você é mais que Deus, mais que Ele. Então o que você pensa de Deus, hein? Como que você vê Deus? Às vezes tem alguém doente. Na Bíblia teve pessoas que Jesus disse: essa doença não será para a morte. Lembra? Será para a glória de Deus. Mas na Bíblia, e também fora da Bíblia, houve já incontáveis doentes que já morreram. E como é que você vê Deus? O que você criou dentro de você? Porque se todos que receberem oração em nome de Jesus forem curados, vamos mandar fechar os hospitais. Se você for ser radical, intransigente, de novo, o que você pensa de Deus? Mas Ele diz tudo pedindo de meu nome. Irmão, primeiro você não pode ser radical. Segundo, que não se pode fazer doutrina apenas de uma palavra. Porque você não pode definir uma pessoa de 57 anos por uma palavra que ele falou. Muito menos Deus. Como é que você vai definir Deus com uma palavra? Com um versículo? Olha o tamanho da Bíblia. Quem está entendendo? Então, primeiro, as pessoas criaram uma falsa concepção de Deus. Você tem que entender, aprender e compreender. Posso falar? Que mesmo você orando em nome de Jesus, você vai ter que passar pela vontade de Deus. O que, irmão? Ou você não entendeu e compreendeu que Ele é soberano? Posso ouvir um amém? Porque senão você que é o Deus. Por que criaram hospitais? Por que o ser humano estudou e se tornou médico? E faz transplante de coração, transplante de pulmão, e faz transplante de medula. O ser humano abre o cérebro, ele corta a cabeça no meio, ele tira, ele põe, ele corta, ele costura, e o ser humano fica normal. Nossa, mas que sabedoria é essa? Essa sabedoria vem de Deus, Tiago 1,17. Então vamos abrir uns hospitais, porque já que temos que submeter à vontade de Deus, vai que Deus não cura porque não é vontade dele, pelo menos nós estudamos e sabemos trocar esse coração velho e pôr um novo, e ele vive mais 10, 15, 20 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Deus é poderoso? Deus é poderoso? Deus ouve orações? Vamos acabar com todos os hospitais, amém? O que você pensa de Deus?
Irmão, vou falar pela segunda vez. Nós oramos em nome de Jesus porque cremos que Ele é poderoso para fazer além, blá, 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 blá. Mas presta atenção, vou falar de novo, hein? Toda oração, ainda que feita, isso ninguém fala, mas é a mais pura realidade. Toda oração, ainda que feita em nome de Jesus, vai ter que passar pela vontade de Deus. Só levante a mão por alguns instantes quem está entendendo o que eu estou falando. E é bom você escrever essa frase. Por quê? Porque a oração não muda Deus. O que eu falei? A oração não muda Deus. Nossa, pastor, eu estou orando. Por quem que você está orando? Pelo bode? Ele não vai virar ovelha, hein? Por quem que você está orando? Isso te responde, porque muitos que vocês já oraram, morreram e não se converteram. Isso te responde. Porque talvez estava pensando que por todos que você orasse, todos iam servir a Deus, todos iam vir para a igreja, e todos iam receber Jesus, e muitos já morreram. E parece que a sua oração funcionou. Por quê? Vou falar de novo. Porque toda oração, ainda que correta, ainda que bíblica, ainda que feita pelo nome de Jesus, tem que passar pela mesa do chefe. Tem que passar pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, porque você não tem como mudar o propósito de Deus. O que eu falei? Não tem como mudar o propósito de Deus. O que você pensa de Deus? O que você pensa de Deus? Quer dizer então que antes de você nascer, antes da fundação do mundo, Ele teve um projeto, Ele teve um propósito, Ele teve seus caminhos, como diz Isaías 55, aí de repente você nasce e você quer mudar o propósito desde antes. Sério mesmo você está pensando que você vai mudar com a sua oração? O que você pensa de Deus? Então, porque Isaías diz que Ele é Pai desde a eternidade. Davi disse de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então você chegou a esses dias, desde a eternidade Ele já tem propósito predestinado, e você com a sua oração quer mudar tudo. E aí você fica com raiva dele porque não mudou, porque ele não te atendeu, ainda que você orou em nome de Jesus. Eu pensei que você já tinha entendido que Ele é soberano. Fala essa frase para o seu irmão aí do lado. Agora faz assim, quem está entendendo o que estou falando. Ah, pastor, aí vem o radical. Aí vem o radical. Sempre tem. Ah, então para que eu vou orar? Nem vou orar mais. Aí é o idiota. Aí é o imbecil. Aí é o tolo. No dito popular, aí é o burro. Aí, vou falar bonito agora, aí é o insensato, aí é o radical, aí, como dizia Salomão, aí é o louco, é o tolo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Jó, antes de Salmos, 42. As pessoas que, e eu não falei nada ainda, hein? Por isso que eu vou fazer em duas partes. Que eu vou mexer em assuntos aqui, irmão, que talvez aconteceu com você ou com a sua família. E eu posso te livrar de fortalezas, hein? E de condenações. Porque talvez você criou uma falsa concepção de Deus com coisas que aconteceram lá atrás, e você está aí se condenando, culpando a Deus, ou cheio de perguntas sem resposta. Por que Deus? Mas então por que Deus? Mas se Deus é Deus, por quê? Talvez você está cheio de perguntas. Eu vou tentar te ajudar. Por isso que eu orei antes. Jó. Porque coisas, é bom você escrever isso, hein? Coisas acontecem com quem está na terra, vírgula, e coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Agora eu já ajudei bastante, hein? Coisas acontecem com os que estão na terra, vírgula, e coisas, na maioria das vezes, Deus não tem nada a ver com isso. E a pessoa atribuindo culpa a Deus, ou pondo Deus no meio de coisa que não tem nada a ver com isso. Você está entendendo o que eu estou falando aqui?
Eu vou falar mais a terceira vez. O meu espírito não está testificando o que você está entendendo. Vou falar a terceira vez. Coisas acontecem com os que estão na terra. Uma criancinha de 2 anos, inocente, que cai na piscina. Todo mundo no Natal, churrasco, festa. A criancinha cai na piscina e todo mundo no churrasco. A criancinha morre afogada. Aí vem o insensato. Por que Deus? Deus fala, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou nem sabendo que vocês estavam fazendo festa. Deus fala, cadê a mãe dessa criança? Hein? Cadê o pai? Cadê o tio? Cadê a avó? Não tinha ninguém para cuidar de uma criança. Ficaram envolvidos com coisas terrenas e carnais, que eu não tenho nada a ver com isso. A criança cai na piscina e morre. Vocês estão culpando a mim. Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. O Espírito Santo mandou falar a terceira vez. É bom que você escreva. Eu chamo isso de provérbios de MGA. Coisas acontecem com os que estão na terra, vírgula. E a maioria dessas coisas, Deus não tem nada a ver com isso. Entendeu agora? Sobre os propósitos de Deus, Jó, que nós não sabemos quais são, tá? Mas não está na Bíblia, irmão. João disse lá que não são todas as coisas que estão na Bíblia, senão não caberia. Lembra que João falou? Se fosse escrever todos os feitos de Jesus. Você não acha que ele curou só 2 cegos, o de Jericó e o Bartimeu, né? Você não acha que ele curou só 10 leprosos, né? Então João disse, olha, se fosse escrever todos os feitos, todas as coisas, não caberia em todo. Claro que não caberia. Porque quem que vai escrever tudo? Você acha que eu escrevo tudo que Deus faz na minha vida? E nem você, e nem ninguém. Então que tamanho que seria a Bíblia? Então nós sabemos algumas coisas a respeito de alguns propósitos de Deus. Não são todos que foram revelados que estão na Bíblia. Impossível escrever todos os propósitos. Ninguém, porque não é impossível que alguém saiba tudo a respeito de Deus. Então Moisés falou um pouquinho, o Davi falou um pouquinho, eu venho falando um pouquinho, e o Paulo falou um pouquinho, e juntando tudo dá bastante, mas não é tudo. Jó 42, versículo 2. Antes de Salmos, Jó 42, verso 2. O Jó reconheceu, eu sei que tudo podes. O que Paulo disse em Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para fazer. Eu já fiz uma pregação sobre isso. Ele não é poderoso e vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Você não pode criar uma falsa concepção a respeito de Deus. Está escrito que Ele é poderoso e Ele vai fazer. Não está escrito que Ele vai fazer. Está escrito que Ele é poderoso para fazer. Então Ele vai fazer? Não sei, porque eu não sou Ele. Mas como que eu vou saber se Ele vai fazer? Nem você, nem eu, nem ninguém sabe se Ele vai fazer. Ele pode falar sim para viver e Ele pode falar não para viver. E se Ele falar não para viver, vai morrer. Não, mas não o que, irmão? Não o que, irmã? Porque é seu filho? Porque é a minha filha? Porque era meu pai, nós estávamos almoçando? Porque era minha mãe que congregava? Não o quê? Então coisas fogem das nossas mãos. E se você criar uma falsa concepção a respeito de Deus, você vai virar um ateu ignorante e desinformado. Porque não é para você virar ateu. É para você ter conhecimento, entender, respeitar e compreender os propósitos e as vontades de Deus, seja sim ou seja não. Porque He is God, Ele é Deus. Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes. Deus pode curar um cego? Mas Ele vai curar o cego? Deus pode curar um paralítico? Mas Ele vai curar o paralítico? Por isso está escrito que eu sei que tudo podes.
Por isso que Paulo disse, ele é poderoso para fazer. Paulo não disse, ó, ele vai fazer. Quem era Paulo para falar isso? Quem sou eu para falar? Por isso que ele disse para Paulo, no dito popular, fica na sua aí, Paulo, menos. A minha graça te basta, nem salvo você seria. É o que ele quis dizer. Você não seria salvo, agora você é salvo pela graça. Eu te abençoei com todas as bênçãos. Eu te santifiquei. Eu te justifiquei. Eu te dei a vida eterna. Eu te enviei. Paulo, a minha graça te basta, igreja. Ele é bom demais, né? Ainda que nem todos o entendem. Jó 42, 2. O Jó falou, Jó, eu sei que tudo podes. Nenhum, na língua portuguesa, pode ser separado. Nem, aí tira o H, nem um. Ou, também está certo, se colocar o H tem que juntar. Nenhum. Nem um ou nenhum. Os dois modos está certo. Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes. Em outras palavras, eu também sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Alguma versão diz frustrado. Dá um sinal, sua diz frustrado. Agora, quem falou isso foi Jó. Você também já sabe disso? Que ele tudo pode? Mas você sabe a segunda parte? Que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você sabe disso também? E se o plano for não para viver? Você sabe ou você não concorda ou você não aceita? O que você pensa de Deus, hein? Como é fácil cantar: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Jó, o que foi? Jó, caiu fogo do céu. Jó, o que foi? Seus filhos estavam na casa do irmão mais velho, a casa caiu. Você vai continuar cantando ainda? Tu és soberano sobre os céus, tu és Senhor? Ou você vai parar de cantar? O que você pensa de Deus? Eu tenho filhas. O pastor Elian tem filha, tem filho. Vocês têm filhos. O que você pensa de Deus? Como é fácil ler na Bíblia, né? E Deus pediu a Abraão, Abraão, dá-me o seu filho. E se ele pediu o seu filho? Não, pastor o quê? Não, que na graça ele não pede mais, não sei. Como é que eu vou saber sobre ele? Ele é uma pessoa, ele é um ser. Ele tem vontades, propósito, objetivo. Como que eu posso falar por ele que não? Quem sou eu para falar por ele? Eu não posso falar por ele. Vou falar de novo. Acontecem coisas na terra com os que estão na terra. E a maioria das coisas, Deus, vou mexer nisso depois, Deus não tem nada a ver com coisas que acontecem. Vou falar bem rapidinho. Se um avião cai e morre 300 pessoas, o que Deus tem a ver com isso? Pastor, você é louco, meu filho estava lá, minha tia morreu. Então, depois eu mexo nesse assunto. Mas de repente você já ficou pensando, mas por que Deus? O que você pensa de Deus, irmão? Qual a concepção que você tem de Deus? Que Ele está te devendo quanto, hein? Qual que é a obrigação de Deus para comigo, com você ou conosco? Qual que é a obrigação dele? O que você pensa de Deus? O que você pensa de Deus, irmão? O Espírito Santo me falou assim, ó. Eu converso muito com ele, ele conversa comigo. Ele me falou assim, ó, do jeito que ele falou, eu pus. Ele falou, as pessoas... Ele já quis dizer que ele não tem nada a ver com isso. Eu entendi. Ele falou, as pessoas criaram... E quando digo as pessoas, não é um ou dois ou três. No mundo, na face da terra. Na face da terra. As pessoas falam que creem em Deus. As pessoas cantam, tu és soberano. Eu também canto. E se Deus falar não para minha filha viver? A minha filha, que eu tanto amo, a minha esposa, o seu pastor, se Deus falar não vai viver mais, pelo que estou vendo no livro da vida, que o último dia dele é hoje, e para entrar no céu, ninguém entra vivo, tem que passar pela morte, qualquer tipo de morte, infarto, o avião caiu, o navio afundou, bateu o carro, não sei que morte, porque para entrar lá tem que morrer.
E aí, o que você vai fazer? Você já está pensando em ficar mal de Deus? De parar de congregar? Você não vai ser mais... Você vai ser um ex-crente. Qual a sua consciência? O que você pensa de Deus, irmão? Os tolos. Eu creio tanto em Deus. Deus é tão bom. Isso é tolice, tá? Antes de você se escandalizar, vou te explicar porque é tolice. Porque o tolo, Jesus disse em Mateus 7 que ele constrói a casa dele sobre a areia. Então, quando ele está com dinheiro no bolso, Deus é bom. Quando ele está empregado, Deus é bom, eu amo tanto a Deus. Mas se ele estiver desempregado sem dinheiro, ele já não fala mais que ama Deus. Então, quando na mente dele, na concepção dele está tudo bem, ele levanta as mãos e louva. Quando o negócio está difícil na terra, ele já não levanta a mão, ele já não canta tanto, já nem vem tanto na igreja, porque está difícil a situação na terra, e parece que Deus esqueceu dele. E onde está Deus que não está vendo que eu estou? E o que você pensa de Deus, hein? Forte, né? Eu estou aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. E se Deus levar minha filha lá nos Estados Unidos? Não, pastor o quê, irmão? Não, pastor, o quê? Eu estou aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. Se Deus levar minha filha lá na Irlanda, na Europa, levar para o céu. De um modo, de um outro, de um modo que para ir no céu tem que... Ninguém entra vivo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar de mal de Deus, eu vou ficar com raiva de Deus, eu vou amaldiçoar, eu vou blasfemar. Eu tenho que estar preparado. O que eu vou fazer? Porque eu já li algumas vezes que tem gente que constrói a sua fé sobre a rocha. Uma fé viva, verdadeira, autêntica, preparada para o dia mau. Mas o insensato constrói um castelo de... Uma coisa mais linda. Constrói um castelo na areia. E o castelo, aquela coisa, um brinco, mas na areia. Jesus diz, vêm os ventos, as tempestades, são coisas da vida, dificuldades. E derrubou a casa. E foi grande a sua queda. É claro que ele não está falando de casa. Ele está falando da nossa fé. É uma vergonha, hein? Lhe acontecer algo, como coisas que aconteceram com Jó, ou já aconteceram algumas comigo. É uma vergonha você ficar de mal de Deus, você parar de congregar, parar de orar, parar de ler a Bíblia, mudar o seu modo de cantar, de louvar. Seria uma vergonha isso aí. Porque é preciso entender e compreender, vou falar de novo, que coisas acontecem com os que estão na terra. E muitas das coisas, Deus não tem nada a ver com isso. Você tem que entender que coisas acontecem com os que estão na terra. O freio do carro pode falhar e o carro escorregar e cair na ribanceira. E se um carro cai 100 metros para baixo, é impossível viver. Então você tem que entender essas coisas. Que Deus não criou a estrada, não foi Deus que fez o freio falhar. Então você precisa entender que coisas acontecem com pessoas que moram na terra. E há coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? O Jó disse, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Vamos lá em Isaías 55. Nem falei nada ainda, porque não vai dar tempo mesmo. Olha lá, 8h25, termina 8h30, então estou poupando para não falar. Se eu entrar aqui agora, não dá, não posso entrar. Eu estou só rodeando, mas na segunda parte eu vou vir com tudo, hein? Porque é só 2 partes que ele me permitiu ministrar. E eu sabia que não dava fazendo a primeira parte. Então a primeira parte estou só fazendo você pensar. Isaías 55. O Espírito Santo me disse, as pessoas criaram uma falsa concepção de Deus. Como assim, pastor? Sabe, Rafael, as pessoas criam um Deus mitológico, mitologia, mito, um Deus que não existe, mas ele cria na mente dele. Você está entendendo o que eu estou falando?
O ser humano cria um Deus, ele imagina um Deus. Pensa aí numa laranja. Pensa aí numa melancia. Pensa numa banana. Agora pense em Deus. O que apareceu aí? Um velhinho? Com uma bengalinha? Não sei o que você pensa a respeito dele. Eu não sei como que você criou um Deus na sua mente. Eu não sei o que você pensa dele. Se ele é um carrasco com um chicote na mão, porque você que veio da penteca, Deus, Jeová, hoje ele vai descer o cajado, ele está bravo. Eu não sei o que você pensa de Deus. Não sei que imagem você criou de Deus. Qual concepção que você criou na sua mente carnal. Eu não sei como que você desenha Deus. Como você define Deus. Marcos Gomes desenha uma laranja. Uma laranja. Marcos Gomes desenha uma banana. Uma banana. Posso até pôr umas pintinhas se é meio madura. Marcos Gomes desenha um peixe. Um peixe. Marcos Gomes desenha Deus. Como que você vê Deus? Como que você pensa a respeito dele? No desenho, não sei como vou fazer, mas a primeira associação a ele é que ele é soberano, majestoso, criador, onipotente. É o que vem em mente. Eu não sei como que eu vou pôr isso num desenho onipotência. Eu não sei como eu vou pôr no desenho onisciência. Eu não sei como que eu vou pôr num desenho onipresença. Não sei como. Raios, trovões, fogo. Não sei como eu vou. Porque lá em Atos 2, Lucas, ele passou a imagem de Deus como línguas de fogo sobre cada... Ele estava mostrando para nós uma manifestação de Deus. Ah, Deus é um fogo. Não, ele estava falando que houve uma manifestação em cada um, como tivesse um fogo assim, uma labareda de fogo sobre cada um deles. Então o que você pensa? Como é que você define Deus? Ele habita em você e também está no céu. Efésios 4:6, e também está em todos. Como é que você desenha isso aí? Ele está em mim. Mim é um lugar, meu corpo. Ele está em mim, ele está no céu, é outro lugar. Ele está em todos, são vários, incontáveis. Como é que eu vou desenhar isso? Posso não saber desenhar, mas eu sei o que ele é. Eu sei o que ele é. Posso não saber desenhar, mas eu sei o que ele é. Isaías 55, versículo 8. Ele mesmo falando pela boca de Isaías. Quem escreveu foi Isaías, mas quem disse foi o próprio Deus. Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. No dito popular, o que eu penso não é o que você pensa. É o que ele está falando. No dito popular, ele fala assim, ó, eu penso uma coisa, você pensa outra. Está claro? Por isso o Amós 3:3, o profeta diz, andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo? Então se eu quero andar com Deus, isso é interpretação. Se eu quero andar com Deus, eu preciso pensar como Deus. Ele está certo, eu estou errado. Se eu quero andar com Ele, se eu tenho que estar de acordo com Ele, então eu tenho que pensar como Ele pensa. Ele pensa que eu sou salvo, então eu sou salvo. Ele pensa que eu sou abençoado, eu já estou, então eu estou abençoado. Ele pensa que eu tenho a vida, então eu estou junto com Ele. Eu estou andando com Ele. Eu quero o que Ele quer. Eu vejo como Ele vê. Diga, eu preciso ver como Deus vê. Vamos melhorar. Diga, eu preciso ver a vida como Deus vê a vida. Procura no YouTube, no nosso canal, eu tenho um tema de mensagem, ó, a fragilidade da vida. Mateus 4, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima. E usou o Salmo 91, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, sustentarão, blá, 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 blá. Não, peraí, não, aí já é heresia, ô Satanás, aí já é heresia, porque Deus é poderoso, eu sou o Filho de Deus, mas não tem nada a ver com eu pular aqui de cima. Se tu és o Filho de Deus, eu sou. Lança-te, não, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Então porque eu sou salvo, vou jogar na frente de um trem? Só porque eu sou salvo? Ô Satanás, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, mas não tem nada a ver de um navio estar no meio do oceano e eu pular do navio, uma coisa não tem a ver com a outra. As pessoas criaram uma falsa concepção a respeito de Deus. Alguns pensam que não vão ficar doente nunca. Vai, vamos ser um pouquinho racional, vai. Você tem 5 anos, você tem saúde perfeita. Você tem 18 anos, você tá dançando baile a noite inteira, 4 da manhã. Eu, com 18, eu ia pro baile das 10 às 4 e pro futebol, 7 horas já tinha futebol de salão. Nossa, 18 anos eu tava pegando fogo. Ia pro baile e dançava e voltava 5h30, 6 horas e passava na padaria, comia um pãozinho, um cafezinho, 7 horas, 7h30, futebol de salão. Eu tava 18 e com 57. Então é preciso entender que a idade vai chegando, o corpo já não é igual aquele de 5, de 10, de 15, de 18. E quanto mais idade vai chegando, é quase que impossível esse corpo não sentir uma dor, né? Porque o osso vai ficando velho, desgaste. Estou falando besteira? Mas tem crente que acha que não vai ficar doente nunca. O que você faz com um corpo velho desse? Que vai envelhecendo. Paulo chama de corpo corruptível. Efésios 2. É um corpo de corrupção. Ele vai se corrompendo. Um dia um profeta disse, eu gravei. Por isso que eu falo para você escrever. Ele falou assim, ó. Nós já nascemos com contagem regressiva. Ah, mas ué, o Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e tempo de morrer. 23/10/1967. Nasci! O quê? Vai vivendo porque já está valendo, hein? Está contando já, ó. Ué, eu estou falando besteira? Não fica aí engrungido na coberta, 12h30 da tarde, um sol de 36 graus. É que eu estou com depressão. Depressão? Ó, tá valendo já, hein? Tá valendo, hein? Se faltava 30 anos, já tá faltando 20. Já falta 15. Então fica aí engrungido na coberta, fica aí. Ninguém gosta de mim. Então fica, faltando só 3, hein? Nós já nascemos com contagem regressiva. Eu não tenho tempo para besteira, irmão. Tem que viver, tem que trabalhar, tem que conquistar. Enquanto nós estamos aqui. Tem que fazer história. Eles não fizeram história e não deixaram a história deles para nós. Temos que escrever a nossa história. Estamos em contagem regressiva. Uma hora nós vamos embora. Ou eu estou falando besteira? Eu não tenho tempo para besteira não, irmão. Tá com dor? Vai com dor mesmo. Dor de garganta, tem que fazer o louvor. Vai com dor de garganta mesmo. O braço está doendo, tem que tocar, vai doendo mesmo. Dor de barriga que você nem imagina, não, tem que pregar daqui a pouco. Ô barriga, segura aí. Ou você acha que nunca foi assim, 32 anos, com dor de cabeça? Dor na perna, dor no braço, dor de barriga? E por aí vai. Eu não tenho tempo para parar e ficar, eu estou com uma dor, hoje eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo para isso, porque a contagem é regressiva. Pode ser o último dia de eu ir congregar. Pode ser a última hora, pode ser o último tudo. Eu vou jogar minha bola, vou jogar meu fliperama, vou andar na trilha com meu sobrinho, vamos cair na lama, bagunçar. Porque é contagem regressiva. Viva enquanto você está vivo. Vou continuar na próxima ministração. Para terminar, Isaías 55:8. Para terminar. Olha lá. Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Que todos leiam, quero ouvir em voz alta. Isaías 55:8, o que Deus diz? Os meus... eu queria tanto ir lá
E por que você não foi ainda, hein? Qual a sua idade? Ah, eu queria tanto. E por que você não foi ainda? Meu irmão queria comprar um Monza. Ele sempre quis ter um Monza. Vai vendo, hein? Ele sempre quis ter um Monza. Nós estamos em 2025. O Monza lançou em 1982. Ele sempre quis ter um Monza. Eu ia falar uma palavra. O Monza o Monza foi feito em 82. Não comprou em 82. Se vira, irmão. Compra no fiado, compra no carnê, compra em 5 vezes, compra em 1 ano. Você não vai ter que viver 1 ano? Você não vai viver 24 meses? Compra a praga do Monza. Mas não comprou o Monza, e aí 82, e 85, e 90, e 95, e 97, e 8 foi o último Monza que lançou. Não comprou. Bom, então você não comprou 0, compra um usado depois. Foi enrolando a vida, não comprou. O que aconteceu? Nasceu, cresceu e morreu e não comprou o maldito Monza. E lá no céu não tem Monza. E agora, como é que fica a vida? Como é que faz? Por isso que Eclesiastes, Salomão disse, sabe, Elda? Salomão escreveu assim, ó: tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Eclesiastes 1. Eu plantei rosas, árvores, construí casas, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo. O Salomão falando. Tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Você não trabalha? Compra um Monza à vista, não dá? Compra não dá em 10, não dá em 2. Compra um Monza! Porque nós estamos em... O cara nasceu, cresceu e morreu e não teve um Monza, Mário. Você acredita numa coisa dessa? Quem está entendendo? Eu não sei qual que é o seu Monza, né? Eu queria tanto uma máquina de lavar. Compra uma máquina de lavar, irmão. Eu queria tanto trocar essa porta. Troca a porta, irmão. Olha, eu queria tanto ir lá na Bahia. Vai lá na Bahia, pega o avião, paga em 10 vezes, paga. Se vira, vai viver. Porque depois não vai dar mais, hein? 98 anos, se chegar, não dá para jogar mais bola. Não dá mais para fazer trilha, para andar de moto. Com 98 anos, vamos ver até onde eu vou chegar, né? Logo, logo é 60. Você imagina Abraão andando de moto? Se cair na lama, quebrar uma perna com 98. Só você pôr rodinha nas motos. Vamos ficar de pé. Como pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Como pode um homem mortal ser mais puro que o Criador? Como pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Como pode um homem mortal ser mais justo que o Criador? Deus faz coisas grandiosas. Jó 5, milagres que não podem contar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Deus faz coisas grandiosas. Jó 5, milagres que não podem contar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Qual a concepção que você tem de Deus? O que você pensa de Deus? Você me aguarde a segunda parte, hein? Domingo que vem a segunda parte. Não perca, não falte por nada os que estão aqui, afora os que vão vir. Porque na segunda parte eu vou falar coisas que você nem imagina. E talvez coisas que já aconteceu com você, na sua vida, na sua família, não sei. E se tiver alguma coisa errada aí na concepção que você tem de Deus, vamos tentar consertar e arrumar. Amém? Para você viver melhor, viver em paz, reinar em vida, sem condenação. Amém? Como pode o homem mortal
ser mais justo do que Deus. Como pode o homem mortal ser mais puro que o Criador? Como pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Como pode o homem mortal ser mais puro que o Criador? Deus faz coisas grandiosas, milagres que não podem contar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Deus faz coisas grandiosas, milagres que não podem contar. Deus dá chuva Sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Feche os olhos com temor, curve sua cabeça, como sinal de temor a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, ajuda-nos, Senhor, a limpar nossas mentes, se criamos uma falsa concepção a seu respeito, a respeito do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a limpar nossa mente e renovar nossa mente, porque talvez fomos ensinados errado pelo sistema, pelos evangélicos, pela história da humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecermos como o Senhor é, e não termos e não criarmos uma falsa concepção do que o Senhor não é e nunca foi e nunca será. Ajuda-nos, Senhor, a limpar a nossa mente, a renovar a nossa mente, porque Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mas ele também disse: eu te conhecia só de ouvir falar. E talvez ouvimos errado, talvez criamos uma imagem a respeito do Senhor equivocada, que nos ensinaram nossos pais, a tradição, nossa família, o mundo, o sistema. Como Jó, Senhor, que seja também conosco. Se te conhecíamos apenas de ouvir falar. O Jó disse: mas agora os meus olhos te veem. Queremos ver o Senhor, como Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono. Paulo diz para não conhecermos segundo a carne, mas Isaías não te conheceu segundo a carne. Ele viu o Senhor num alto e sublime trono, e os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo: santo, é isso que Deus é. Santo, é isso que eu penso a respeito dele. Santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana, pelo culto de ontem, pela tua manifestação em nosso meio, pela tua graça revelada. A tua graça nos basta. Sermos salvos, sermos abençoados, haver anjos em nosso favor, termos saúde. Mesmo com a idade de cada um, o corpo não vai suportando a fadiga. Mesmo assim eu te agradeço pela tua graça que está em nossas vidas. E eu digo com orgulho, com prazer: graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. E a graça seja com todos vocês, a graça da saúde, a graça da prosperidade, a graça do entendimento, a graça da sabedoria, a graça da revelação dos mistérios de Deus. A graça seja plenamente com todos vocês, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus, e até quarta-feira. Dá um abraço do seu irmão, vai com os anjos em nome de Jesus.